Olhando para Gênesis 1 e 2, a gente vê que Adão, ele tinha duas possibilidades, e ele era santo. A natureza dele era santa. E por que eu cito natureza? Porque para entender as nossas escolhas, eu tenho que entender em que condição espiritual está a minha natureza. Até porque Adão também ele não tinha o entendimento do bem e do mal. Para ele era uma coisa só. Exatamente, né? Ele depois vai passar a conhecer o bem e o mal, só que agora praticando o mal. Se a pergunta fosse, Deus conhece o bem e o mal? Conhece, claro. Sim, porque o mal já existia. Só que ele conhece o mal não praticando o mal. Ele conhece porque ele é onisciente. Sim. Deus conhece o bem e o mal sem praticar o mal, sem ser manchado pelo mal. Adão passou a conhecer o mal? Passou. Praticando o mal. É coisa diferente. Então, olhando para Adão em Gênesis 1 e 2, a gente percebe que ele tinha duas possibilidades. Ele poderia obedecer, e se ele obedecesse, ele estaria fazendo uma escolha conforme a sua natureza. E ele poderia desobedecer. Se ele desobedecesse, ele estaria fazendo uma escolha contrária à sua natureza. Então daí que a gente extrai o conceito de livre-arbítrio. Resumindo, livre-arbítrio seria a capacidade de o homem escolher de uma forma contrária à sua natureza. A natureza dele era santa e ele poderia obedecer e desobedecer. Então aí eu extraio os dois conceitos. Liberdade é a capacidade de escolher conforme a natureza. Isso todo mundo tem. Sim. Adão tinha, Adão depois do pecado continuou tendo, Judas tinha, o Judas fez uma escolha conforme a sua natureza. Sim. Ele era um escravo do pecado. Ele fez uma escolha conforme a sua natureza. Que é uma das perguntas que mandaram aí pra gente aí. Com daquelas capciosas. E lá no céu a gente vai escolher conforme tudo que a Bíblia indica, que nós vamos fazer escolhas no céu. Nós não somos robozinhos. A gente vai escolher conforme a natureza. Agora, nós entendemos que só houve na história um ser que foi criado com uma natureza perfeita. E aí tem um mistério. A lógica humana não consegue alcançar tudo isso, não. Eu sei por que eu peco. Você sabe por que você peca. Né? Mesmo sendo cristão, ainda existem resquícios do pecado. O homem do pecado. O pecado ele não domina na vida do cristão, mas ele tem algum tipo de poder. Se não tivesse algum tipo de poder, a gente não pecaria. E então, o próprio João disse que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já está pecando. Entendeu? Então... Já está pecando. Agora, isso é um mistério. Como que um ser perfeito, reto, santo, puro, ele pôde escolher o mal? É porque ele tinha o arbítrio, a vontade livre para escolher contra a sua natureza. Então, livre-arbítrio é a possibilidade de escolher contra a natureza. Liberdade é a capacidade de fazer escolha conforme a natureza. Depois que caiu, aí é outra história. Entendi. Então, seria essa definição. Olhando para Gênesis 1 e 2, eu vejo Adão tendo essas duas possibilidades. Quando ele escolhe conforme a natureza, ele está manifestando liberdade. Quando ele escolhe de uma forma contrária à sua natureza, como que um cara perfeito conseguiu escolher o imperfeito, né? E ele sem conseguiu ter o conhecimento, sabendo que não podia comer daquilo. Ele era exato, ele tinha tudo claro. Ou seja, ele não tinha nada externo e nada interno errado. E ele escolheu o mal, cara. Porque ele tinha um livre-arbítrio. Porque quando Eva, inclusive, dá para ele comer o fruto, ele teria a opção de ter dito, não, Eva, não quero. Ele poderia ter tido esse livre, no caso, essa liberdade. Sim. E se ele falasse, não, Eva, eu não quero, ele estaria fazendo uma escolha conforme a natureza. O eu interior, né? A Bíblia, inclusive, isso é profundo, né? A Bíblia ensina que de todas as coisas, nós guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as fontes da vida. Tudo de ruim e tudo de bom, aí depois do homem caído em pecado, vem de lá. Biblicamente, o coração é o centro de comando da nossa vida. Todas as nossas escolhas, elas são condicionadas pelo estado do meu coração. Sim. Eu só consigo hoje orar porque o meu coração foi mudado. Sim. Eu só consigo amar a Deus, mesmo que imperfeitamente, porque o meu coração, minha mente, o meu eu interior, né? Esses termos são intercambiáveis, né? Você vai ver a nossa alma. A alma, exatamente, né? Esse aspecto interno do ser humano, a gente sempre faz escolhas conforme o que está lá dentro. Sim. Teve só um cara que pisou nesse mundo,
que podia fazer uma escolha diferente do que estava lá dentro, que foi Adão. Sim. E a gente entende que depois de Adão, não tem mais essa possibilidade. Tudo que a gente escolhe conforme a nossa natureza.